Seguindo o raciocínio do que a gente tinha visto agora há pouco, a gente poderia pensar nessa reação química aqui, H2 mais I2 produzindo HI. O conhecimento dessa reação já nos mostra que ela está incompleta do ponto de vista simbólico químico, porque os coeficientes estequiométricos não estão ajustados, ou seja, não foi feito o balanceamento dessa reação. Qual que é o balanceamento aqui? Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 de iodo e aqui tem só um de cada, significa que 1 mol desse aqui com 1 mol desse produz 2 mols do iodeto de hidrogênio, né, ácido iodídrico. Isso tem um impacto aqui na medida da velocidade. Por quê? Porque agora as taxas de conversão de H2 e I2 são iguais entre si, por causa dessa relação aqui. Agora, esses dois valores não são iguais a este aqui, ou seja, essa igualdade aqui, na verdade, por enquanto, ela está errada. A gente precisa ajustar isso. Então, quer dizer, para cada uma molécula dessa que desapareceu, 2 moléculas desta aqui apareceram. Para cada molécula desta daqui que desapareceu, 2 desta aqui apareceram. Então, quer dizer, a taxa com que esse daqui, o iodo e o hidrogênio, eles diminuem no tempo, é metade da taxa com que esse daqui cresce no tempo. Então, a gente precisa ajustar. O modo mais fácil de fazer isso é dividir cada um desses valores aqui pelo seu próprio coeficiente estequiométrico. Ou seja, eu multiplico esse daqui por 1 sobre 1, esse daqui por 1 sobre 1, e esse daqui, a divisão por 2, é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação por meio. Então, eu vou colocar aqui, esse 2 aqui é justamente o 2 que aparece aqui em cima, e quando eu tenho um reagente cuja taxa com a qual ele varia no tempo é o dobro dos demais, se eu divido essa taxa por 2, então eu consegui equalizar todos eles. Ou seja, agora sim a medida da velocidade pode ser feita em termos de qualquer reagente ou produto. Numa reação genérica, que tenham quaisquer valores para esses coeficientes estequiométricos aqui, o procedimento é fazer esses deltas aqui e dividir cada um desses deltas pelo coeficiente estequiométrico da espécie que está aparecendo. Esses dois aqui, como são 1, a gente não precisa dividir por 1, porque vai acabar dando o mesmo valor, certo? Então, isso seria o equivalente a gente pensar num gráfico em que eu tenha a variação das concentrações. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né, o iodo aqui um pouquinho mais alto do que H2, só para a gente ver essa diferença. Então, o iodo ele vai decair no tempo com uma certa taxa. O I2 vai decair com uma taxa muito parecida, na verdade idêntica, né? Só que como eles começaram em pontos diferentes, eles vão estar levemente diferentes aqui. Só que a taxa com que o HI vai aparecer no tempo tem que ser o dobro desse valor. Então, se num certo ΔT, por exemplo, medido até aqui, a concentração do iodo caiu por esse valor, ou seja, foi essa taxa com que ela decaiu nesse intervalo de tempo, a taxa com que o iodo tem que ter aparecido tem que ser o dobro. Então, que o HI tem que ter aparecido tem que ser o dobro. Então, isso daqui seria o HI, enquanto que nesses outros dois casos aqui nós teríamos o I2 e o H2. Ou seja, a taxa de aparecimento dividida pela metade, ela bateria junto em cima dessa segunda reta. Tudo bem? Então, a gente precisa normalizar esses valores aqui. O que é importante neste gráfico aqui? A gente precisa estudar o seguinte. Se nós estudarmos a velocidade da reação química em termos desses deltas aqui, nós precisamos estipular qual que é o delta. Por exemplo, nós poderíamos ter 3 intervalos de tempo aqui. Então, eu poderia ter medido o tempo do tempo 0 até o T1, ou até o T2, ou até o T3. Cada um desses valores teria dado um valor de velocidade diferente. Por quê? Porque aqui a inclinação dessas retas é diferente em cada um desses casos. Certo? Então, quer dizer, o tempo influencia na medida com a qual a gente está fazendo a medida da velocidade. Ele influencia no valor dessa velocidade. Então, a gente poderia pensar da seguinte maneira. Colocando de novo o gráfico aqui, mas agora apenas para um reagente. Então, vamos pensar assim, que ele está reagindo e fazendo isso daqui. Certo? Vamos medir 3 tempos. Então, o tempo T1, o tempo T2 e o tempo T3. A medida da velocidade feita daqui até o tempo T1 vai ser, na verdade, o delta correspondendo a esse triângulo aqui. Ó.
certo? Então a gente vai calcular por trigonometria. Para o T2 vai dar isso daqui e para o T3 vai dar isso daqui. Então, quer dizer, são 3 inclinações diferentes, 3 velocidades diferentes. Se nós quisermos saber a velocidade específica nesse ponto aqui, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma medida de tempo antes, né, ou depois, e fazer com que o delta desse tempo tenda a zero, de modo que a gente tenha uma curva aqui que seja exatamente a tangente em relação ao ponto considerado. Ou seja, na verdade, nós vamos transformar todas essas diferenças finitas aqui em diferenças infinitesimais dadas por derivadas. Então, na verdade, a velocidade de uma reação química, ela é a derivada da concentração de cada uma das espécies em relação ao tempo para cada um dos reagentes ou produtos da nossa reação. Porque se eu faço em termos de derivada, não interessa qual é o tempo. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma medida efetiva do tempo, eu estou medindo uma tendência de variação de algo com o tempo, e não efetivamente variando. Então agora eu vou ter uma medida que é muito mais precisa e rigorosa do ponto de vista conceitual do que as medidas dadas por diferenças finitas. Então esse daqui é um modo, digamos assim, conceitualmente correto de fazer medida da velocidade. Agora, é claro, em laboratório, nós normalmente faremos essas medidas, nós vamos plotar um gráfico e com alguma ferramenta matemática nós vamos tentar descobrir essas taxas em termos de derivadas para a reação que a gente está estudando.